Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, né? Eu espero que você tenha tido um bom final de semana, tenha descansado, aproveitado. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você que já é empreendedor e para você que tem um sonho de abrir a sua própria empresa. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é sempre muito bem-vindo. Empreendedores investem no mercado de saúde, produtos e serviços para o bem-estar. Pesquisa aponta quais os requisitos na hora de escolher um bar ou restaurante. E mais, vamos conhecer a trajetória de uma advogada que largou a carreira para ser dona de uma esmalteria. Essas e outras notícias você acompanha agora comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Investir no bem-estar e na saúde é bom para todos, né? Mas tem aqueles que investem nesses ativos como negócio. O mercado de saúde integrativa é amplo e vai de produtos a serviços. Confira na reportagem. Propósito foi o que levou a Tatiana a empreender na área da saúde. Ela tem um filho de 7 anos com autismo e, para tratar a condição dele, chegou a ficar 3 meses nos Estados Unidos. Foi lá que conheceu o protocolo MIRT, um tratamento feito com ondas eletromagnéticas que deu maior qualidade de vida e independência para ele. Primeiramente porque a gente vivenciou uma melhoria significativa do estado de presença dele. Ele também melhorou a comunicação receptiva, também ele passou a atender comandos, socializar. Então, quando a gente experimentou isso e viu que existiam, estatisticamente falando, né, comprovação clínica da eficácia, realmente a gente viu que faltava o Brasil nessa equação. Foi aí que a gente começou uma empreitada, né, de negociar a vinda do MIRT para o Brasil e finalmente nós conseguimos, né? Então a gente aí inaugurou o Brain Performance Institute há 3 meses. Empreender na área da saúde tem sido um grande desafio, mas traz muita satisfação para a empresária. A área da saúde é uma área regulada e sob vigilância constante. Então a gente está atento a todo esse cenário e, além disso, a gente está atualizado, é fundamental. A gente sabe que a tecnologia está avançando cada dia mais, a necessidade de escalar o negócio também, a gente gerenciar muito bem todos os recursos. Então, quando a gente soma todas essas variáveis, concatená-las e a partir daí ter resultado como empresário, como empreendedor, é um desafio gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente realizador. Além da instituição que abriu na cidade carioca, a Tatiana participa de feiras itinerantes para mostrar o protocolo. O MIRT é um protocolo que a gente usa um eletroencefalograma para poder guiar o tratamento do paciente. Então, qual é a ideia? Nós entendemos como estão essas ondas cerebrais do paciente, como está a onda alfa dele, para a gente poder fazer um alinhamento quando elas estão com alguma disrupção, por qualquer que seja o motivo. E a partir daí, esse cérebro vai funcionar de uma maneira mais sincrônica. O mercado de medicina integrativa, que vai de complexos vitamínicos até equipamentos de última geração aplicados à saúde, movimenta em torno de 10 bilhões de reais por ano. O dado é do Sindicato dos Terapeutas Integrativos, o Sinatem. E pensando nesse mercado de bem-estar e qualidade de vida, o Thales decidiu empreender em utensílios de cozinha. Ele abriu a franquia do Grupo Roney, que comercializa panelas, facas, talheres, todos feitos de aço cirúrgico. As mercadorias, durante o cozimento, não soltam resíduos de metais pesados que prejudicam a saúde. Eu estava buscando um produto mais seguro para a alimentação dos meus filhos, né? Como todo pai. E a gente sabe que panelas tradicionais podem estar desprendendo resíduos. Em várias buscas houve divergências sobre outros materiais, mas nada que falasse mal do aço cirúrgico. E a Royal Prestige estava iniciando as atividades no Brasil e, como um cliente que recebia uma degustação na minha casa de cortesia, fiquei encantado e decidi levar essas boas novas para as pessoas que precisam comer de forma mais saudável. O negócio já está presente em 9 estados do país. A empresa não tem uma loja física, trabalha com um modelo de comercialização direta por meio do marketing de relacionamento, modelo que tem gerado bons resultados. A empresa faturou 200 milhões de reais em 7 anos. É um bom negócio, né? Me responde uma pergunta. Quando você resolve sair de casa, se reunir com seus amigos,
Quais são os requisitos na hora de escolher um restaurante ou um barzinho, hein? Uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, apontou que a limpeza e o atendimento pesam muito mais que o preço na hora da escolha. Foram mais de 6 mil pessoas ouvidas. E para falar mais sobre essa pesquisa, eu converso agora com José Eduardo Camargo, líder de conteúdo nacional da Abrazel. Olá, como é que vai, Eduardo? Boa noite para você, José Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender, obrigado pela sua participação. José, quando a gente analisa essa pesquisa, qual que é o principal ponto dela? Tem essa questão que a gente levantou agora, que realmente os clientes estão procurando mais qualidade do que preço final, né? Bom, boa noite, Márcio, tudo bem? Realmente, eu acho que esse é um dos principais pontos da pesquisa, pelo menos o que chama mais a atenção, né? Ela é uma pesquisa muito rica, foi feita no Brasil todo, pelo Instituto Vox Populi, ouvindo presencialmente mais de 6 mil pessoas. Então, a pesquisa tem uma base extremamente confiável. Esse aspecto, né, eu acho que é o que chama mais a atenção, de que quase um terço das pessoas disseram que privilegiam a limpeza, a higiene do local, das instalações do restaurante, na hora de escolher um estabelecimento para almoçar ou para jantar. José, você acha que pode ser uma mudança de comportamento do consumidor, já que antigamente a gente escutava as pessoas justamente reclamando do preço, ao invés de reclamar talvez da limpeza, das condições do lugar? Então a gente pode identificar isso como uma mudança de comportamento? Eu creio que sim. A gente já tinha alguns indícios, né, de que o aspecto da higiene vinha crescendo, mesmo não só no Brasil, em outros lugares também. E é lógico que o período de pandemia, eu acho que ele acentuou, né, essa tendência. E a gente vê o resultado agora. As pessoas muito mais preocupadas com esse aspecto da segurança dos alimentos, da higiene, da limpeza. A gente não tem uma pesquisa anterior, né, tão abrangente que desse para a gente qual que era a real dimensão desse aspecto antes, né? Mas chama muito a atenção que você tenha esse aspecto aparecendo com tanta relevância, e a questão do preço que você mencionou, por exemplo, ela está em quinto lugar, né, no critério de escolha de um restaurante. Só 7% das pessoas disseram que esse é o principal ponto a ser levado em consideração na hora de escolher um estabelecimento. Então, enquanto higiene e limpeza é o primeiro, com quase um terço, a gente também tem isso refletido no terceiro item, que é o ambiente em si, né, que também tem um pouco de influência dessa prioridade para a limpeza, para a higiene. Agora, outro ponto importante é justamente a questão do atendimento, né? As pessoas também estão cobrando um atendimento melhor e levam isso em consideração. Ninguém aguenta mais ficar esperando muito tempo na mesa, ou então ter uma comida que não é bem servida. E como é que fica essa questão, então, do atendimento também dentro dessa pesquisa? A questão do atendimento, ela é vital para qualquer estabelecimento. A gente tem que lembrar que, além de ter um atendimento bom, de você saber as preferências dos clientes e saber atender as necessidades de cada cliente, o atendimento ele também é uma parte importante da venda do bar e restaurante, né? Um bom garçom, um bom atendente, ele pode fazer com que o restaurante, inclusive, ganhe mais, né? Porque ele consegue oferecer melhor os pratos, o cliente se sente mais satisfeito, se sente mais aconchegado, né? Melhor recebido, tende a ficar mais no restaurante, o restaurante tende a ter um desempenho melhor também quando o atendimento é bem feito. E aí, na questão do atendimento, né, eu acho que tem um aspecto que os restaurantes têm que prestar muita atenção, porque, como a pesquisa indica, ele é essencial, e, por outro lado, os bares e restaurantes hoje eles têm muita dificuldade para conseguir pessoas qualificadas para trabalhar, para treinar essas pessoas e para reter essas pessoas. Pesquisas anteriores da Abrazel mostram que essa é uma grande dor do nosso mercado, né? E o nosso mercado ele é conhecido por dar o primeiro emprego, dar a primeira oportunidade, e isso significa você ter que treinar as pessoas. E é difícil quando você não consegue reter essa pessoa, por exemplo, que você já treinou e tem que treinar de novo, né? Então, esse é um aspecto que os bares e restaurantes eles têm que prestar muita atenção.
Eu queria entrar, José, então, mais a fundo nessa questão que você acabou de falar, que é extremamente importante, porque aqui no Brasil existe uma alta rotatividade justamente de funcionários em uma empresa, principalmente quando se trata de bares, restaurantes. Há uma questão muito grande relacionada a isso. Você tocou num ponto importante, que é a questão que você faz o treinamento, prepara aquele funcionário, ele acaba saindo. E um dos principais motivos dessa alta rotatividade é justamente a questão do salário. Então, nesse ponto, o empreendedor, para ele ficar atento a essa nova tendência, que é a questão da limpeza e desse atendimento, também tem que investir um pouco mais nessa questão do salário, né? Seria um caminho importante. O setor ele vem investindo nisso, tá? Quando você pega, por exemplo, as pesquisas do IBGE, né, de emprego, o salário médio no nosso setor teve um dos maiores crescimentos no último ano. Ele não é dos mais altos, o salário médio, é em torno de R$ 1.800, mais ou menos, se eu não me engano, mas ele teve um crescimento de 9% no último ano. E isso mostra que o setor está preocupado em melhorar esse aspecto também, né? Mas não é só uma questão de salário, é uma questão também de você engajar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas se engajem no projeto e consigam trabalhar mais satisfeitas com o propósito daquele estabelecimento. Isso também conta bastante, não é só o salário. Por outro lado, também há uma dificuldade de você aumentar muito o salário, porque os bares e restaurantes eles estão em dificuldades, né? A gente tem uma pesquisa agora muito recente também, feita pela Brasel com mais de 1.900 empresários do setor, e essa pesquisa mostra que 24% em agosto fizeram prejuízo, principalmente os estabelecimentos menores ou os estabelecimentos mais novos. Então é difícil também você tanto aumentar os preços do cardápio quanto aumentar os salários no momento que você não está nem realizando lucro, né? Todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. É um conjunto, é uma obra, né? Mas é importante ficar atento com essa questão. Atendimento e limpeza é o que o consumidor está procurando, então quem tem empresa tem que ficar muito atento com relação a isso. José, muito obrigado pela sua participação, boa noite, seja sempre bem-vindo ao Jornal do Empreendedor. Muito obrigado, Márcio, um grande abraço. Abraço. A gente vai conhecer agora a trajetória de uma advogada que largou a carreira para ser dona de uma esmalteria. Em 7 anos, ela já tem 4 unidades. Quem mostra pra gente é o repórter André Lage. Esmaltes de várias cores, marcas, além das principais novidades do mercado, como a linha vegana e os produtos em gel UV, que duram mais e têm sido os mais procurados no mercado. A ideia da esmalteria Unha de Boneca é agradar todos os gostos e estilos, diversidade que tem conquistado os clientes. Pelo menos uma vez por mês eu tô aqui para poder cuidar das minhas unhas com carinho, com afeto. A marca foi criada em 2016 pela Bruna Duberstein. Formada em Direito, ela largou a advocacia para empreender na área da beleza. Quem vê a loja cheia não imagina as pedras que a empreendedora encontrou no caminho. Eu era pós-graduada, pedi demissão de onde eu trabalhava em um banco e decidi estudar para concurso. Estudando para concurso, eu já estava ali indo bem nos concursos, mas me bateu um desespero, porque não era o que eu queria, eu não me via naquela profissão, eu não me via fazendo aquilo que eu sempre quis empreender. Um dia, saí para fazer minhas unhas no salão que eu sempre ia toda semana, e fazer as unhas é algo que eu sempre fiz toda semana, eu nunca abri mão disso. Cheguei no salão, sentei e comecei a observar, né? Enfim, era um salão que as profissionais falavam mal uma da outra, falavam mal da dona, falavam mal da cliente que tinha acabado de sair. E aí eu comecei a pensar, né, e, enfim, observar que na maioria dos salões de beleza, isso era hábito, né, essa postura. E aí eu comecei a trocar uma ideia com as profissionais que estavam me atendendo, com as manicures, e foi aí que surgiu a ideia. De uma loja com apenas 30 metros quadrados, a Bruna e a irmã, que mais tarde se tornou sócia da marca, tocam atualmente 4 estabelecimentos do tipo. Eu tenho as minhas funções, ela tem a dela, e a gente consegue separar isso de forma que não tenhamos atritos. E quando tem desafios, a gente resolve da melhor forma possível. Os desafios de empreender na área da beleza são muitos, entre eles a escolha de uma boa equipe para oferecer um serviço de excelência. Nós iniciamos com 4 manicures, né?
E aí fomos aumentando a equipe. À medida que aumentamos a loja, chegamos a ter 18 manicures em uma loja. Hoje são 60 manicures, né, em toda a nossa rede, e isso sem contar as recepcionistas, então a gente tem em torno de 70 colaboradoras. Para mim, a parte mais difícil é a formação da equipe, né? As pessoas precisam comprar a ideia da empresa de realmente prestar um atendimento de excelência. Precisamos ter o nosso diferencial, porque a esmalteria tem em toda esquina. Negócios como esses estão em alta no Brasil. Segundo o último levantamento realizado pela empresa Euromonitor International, o país possui o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Somente nos últimos 5 anos, o crescimento desse setor foi de 560% em relação aos períodos anteriores. Números animadores para as empreendedoras que já pensam em expandir a marca para outros estados. Então, já fizemos alguns estudos de franquia, né? Eu acho que o que dá certo precisa realmente ser ampliado, até mesmo para a gente proporcionar que outras pessoas realizem esse mesmo sonho. Essa matéria é um ótimo exemplo, né, para aquelas pessoas que desejam ter um negócio e às vezes têm medo de largar aí a profissão. Vale a pena investir no seu sonho. E no próximo bloco, vamos conhecer uma franquia que é pioneira na venda de salgados. Tá curioso? Então não saia daí. Jornal do Empreendedor, 3ª edição, volta já. O Jornal do Empreendedor, 3ª edição, já está de volta. Intervalo rapidinho, né? Imagine somar as delícias do café com o melhor da literatura. Um café aqui em Brasília se inspirou em Clarice Lispector e está proporcionando aos clientes um momento de puro prazer literário. A gente vai conferir agora na reportagem da Camila Xavier. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro, tanto é que o Brasil é o 2º maior consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. E cada vez mais ele vem ganhando valor como experiência gastronômica. E se destaca no mercado quem ousa inovar. Um exemplo é a mistura de café e poesia. Clarice Lispector foi a inspiração dessa cafeteria. A escritora está presente em cada xícara. O empreendimento é novo, só tem 10 meses, mas a ideia surgiu há 2 anos, em um momento de puro prazer literário. A Clarice é a minha inspiração de vida, né? A minha diva, como eu sempre falo. E então ela sempre me acompanhou ao longo dos anos, né? Sempre me dando aí respostas para minha vida, e numa altura aí da minha vida profissional, eu tive um start, vivendo um dos momentos que eu mais vivi ao longo desse período, tomando um café, lendo Clarice, e eu tive um pensamento de, e se eu tivesse um café para que as pessoas pudessem também sentir o que eu sinto? Aqui o café não é apenas uma bebida, foi uma janela de oportunidades que se abriu para esta empreendedora, que apostou em uma das maiores escritoras do Brasil para criar a primeira cafeteria com designer 2D de Brasília. Fiquei encantada, assim, que eu gosto de livros, né? Eu acho que a leitura nos transforma. E com o café e coisa gostosa junto para comer, melhor ainda. E o nome do café homenageia Clarice Lispector, cuja referência está em toda a parte, desde a entrada até o banheiro. Uma ideia que foi bem concebida pelos arquitetos, em parceria com a empreendedora. Eu usei algumas palavras para pedir isso tudo. Eu usei palavras como, olha, eu quero alguma coisa moderna, porque Clarice era à frente do tempo dela, mas eu também quero aquela coisa mais clássica, que me remetesse lá aos anos 60, 70. E aí elas me trouxeram a ideia do 2D. Foi uma ideia para aliar a minha expectativa do moderno, né? O 2D junto com esse preto e branco, que dá essa coisa clássica. Do mercado financeiro até o empreendimento, alguns desafios foram superados, graças à formação e o conhecimento, que foram bem aproveitados. Foi um desafio, totalmente. Eu venho da área comercial, há muitos anos que eu trabalho na ponta, comercialmente falando, né? Mas nunca criei nada. Sou filha de comerciante
E acho que estava na veia e eu não sabia. Não é fácil, né? É um desafio, é uma escola. Todos os dias eu aprendo. Eu falo que gerir o negócio, que de repente para muitos donos de empresa é a parte mais difícil, para mim não é. Eu acabo tendo mais facilidade com isso. E para que o Clarice Café se tornasse um negócio de sucesso, foi preciso ter um propósito bem definido. Eu não abri o café por abrir, eu tenho um propósito por trás disso. Então eu tenho uma preocupação muito grande em fazer com que as pessoas vejam o Clarice como um espaço onde eles têm um atendimento diferenciado, onde eles têm um espaço para poder relaxar um pouco, se desligar, né, do mundo externo e sair daquela coisa robotizada onde o foco principal está na venda. Eu sei que isso é importante, né? A gente precisa sobreviver. O cardápio é simples, mas cheio de quitutes caseiros que lembram as delícias do lar. E como disse Clarice Lispector, renda-se como eu me rendi. Café e poesia, tudo a ver, né? A gente tem notado que os empreendedores têm procurado diferenciais para conseguir manter o seu negócio e fazer o seu negócio desenvolver. Quando a gente apresenta matérias como essa, é justamente esse exemplo que a gente quer dar para você. Que talvez você tenha um negócio que hoje não está crescendo ali da forma como você queria, mas se você conseguir colocar um diferencial, colocar um ponto a mais também, com certeza você vai conseguir chamar mais pessoas e também desenvolver da melhor forma. Lembrando sempre daquela pesquisa, até que a gente mostrou mais cedo do Sebrae, né, com relação ao atendimento e também à limpeza do local. Tudo isso alinhado de uma forma bacana, você vai conseguir com certeza fazer com que a sua empresa cresça ainda mais. E para você que tem o sonho também de ter a sua empresa, fica o exemplo de você conseguir aliar 2 pontos aí que as pessoas normalmente procuram bastante. Nesse caso que a gente acabou de ver na matéria da Camila, esse exemplo, né, de conseguir colocar a poesia, conseguir colocar essa parte literária e também ter essa parte do café. Afinal de contas, quem não gosta de tomar um bom café e ler? Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. A semana está só começando e amanhã a gente se encontra de novo. Tudo de bom e até lá. Boa noite.